Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aldeia Podcast, o primeiro podcast voltado ao mercado imobiliário no ramo de condomínios horizontais, talvez do Brasil, hein, Thiago? Será que não? Você já ouviu falar disso? Não. E hoje com a presença ilustre do Telieder. Hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade. Boa noite, Telieder. Boa noite, boa noite. O Telieder, ele representa uma empresa chamada Work Solar. E hoje ele vai explicar para a gente o que seria, como que surgiu a Work Solar, do que se trata a Work Solar. Então, a Work Solar surgiu de uma junção de duas empresas. Uma empresa que chama Brasil Solar, uma empresa que chama Workshow, e criamos a Work Solar com o objetivo de trazer literalmente sustentabilidade e cuidar do nosso meio ambiente. A função da Work Solar hoje, a nossa visão é ser uma das maiores franqueadoras de energia solar do Brasil. Então, nosso objetivo hoje é em venda de franquias de energia solar. Temos hoje já franquias em todas as regiões do Brasil e trabalhamos muito para trazer sustentabilidade através das nossas franquias. Entendido. E essa coisa da energia solar traz muita dúvida para as pessoas que querem, principalmente em condomínio horizontal, né, Telieder? Muitas pessoas ficam questionando, será que compensa eu adaptar a minha casa para energia solar, energia fotovoltaica? A gente até então víamos muito aquela coisa, não, vou colocar uma energia solar para o meu chuveiro, né? Uhum. E hoje em dia eu acredito que já engloba a casa toda. Justo, exato. Não é verdade? Nós temos alguns tipos de energia solar. Tem a energia solar fotovoltaica, que é a que a gente trabalha. A energia solar fotovoltaica, ela gera energia elétrica. E tem a energia solar térmica, que ela esquenta água. São dois tipos de sistemas diferentes. Muita gente, há muito tempo, já tem a térmica, não é? Não, minha piscina é aquecida por energia solar, o chuveiro, a torneira da pia já é aquecida pelo sol. É um tipo é uma tecnologia. A que nós trabalhamos é a fotovoltaica, é energia solar que é transformada em energia elétrica. E sim, ela engloba todo o imóvel. Quem mora em condomínios horizontais tem uma grande vantagem em relação a quem mora em condomínios verticais para a energia solar falando. Porque a energia solar precisa de espaço para você colocar os painéis solares. E esses painéis solares eles captam a radiação solar. Nós temos outro equipamento que transforma essa energia solar em energia elétrica e distribui no imóvel. Quem mora em condomínios verticais não tem espaço suficiente para colocar painel, não é? Às vezes o espaço é pouco para a quantidade de apartamentos. Nesse caso, a gente sugere a gente montar a usina em outro local, na casa de algum familiar ou mesmo na casa da pessoa. Às vezes aquela pessoa tem um apartamento, mas tem uma chácara, tem outro imóvel. A gente monta a energia naquele outro local e manda o crédito para esses imóveis. Rapaz, eu nunca tinha escutado falar sobre isso mesmo, não. Como é que é? Por exemplo, eu tenho uma chácara, eu posso colocar energia na minha chácara e gerar para o meu apartamento lá no centro de Goiânia? Exatamente. Rapaz, como é que funciona esse sistema? Quem mora num condomínio, a gente tem algumas limitações para isso. Se a pessoa está dentro do mesmo estado e dentro da mesma distribuidora de energia, independente do local que ele estiver dentro dessas duas situações que eu te falei, ele pode enviar crédito para qualquer lugar que ele precisar. Vou dar um exemplo real da minha situação. Eu tenho uma loja no interior de Goiás, em cima da loja é cheio de painel solar e dessa loja eu envio créditos para 8 outros lugares. Nossa. Envio crédito aqui para Goiânia, envio crédito para minha propriedade rural e para outros lugares. E se eu, por exemplo, tiver uma propriedade também, assim como a sua, eu posso vender essa energia também para outras pessoas? Então, nesse trabalho que nós fazemos, não pode vender a energia, você pode creditar ela. Vamos supor, você tem um imóvel, você vai pôr energia solar lá e vai creditar essa energia para outros imóveis seus. Entendi. Não é legal você vender? Não. É outro processo para venda. Aí você tem que montar uma usina maior e aí você pode sim vender no Mercado Livre ou vender até mesmo para as distribuidoras de energia. Você vende, no caso, o crédito solar. Exato. Interessante, cara. E deixa eu te perguntar, por exemplo,
Uma coisa que a gente vê muitos condôminos aqui, principalmente no Aldeia do Vale, aquela questão de dúvida de valores de instalação, quanto custa você instalar uma usina dessa na sua casa, você aproveitando, no caso, né, o telhado da sua casa, né? Qual que seria o custo médio disso? Eu sei que isso deve variar pelo tamanho da casa, não é? Estrutura, né? Energia utilizada. Mas qual que seria um custo médio disso? Dessas trocas? A energia solar, quando a gente vai montar um sistema solar para um cliente, o que a gente precisa saber? O consumo do cliente. Quanto mais ele consome, mais nós precisamos de painéis solares para atender aquele consumo. Sim. Então, se é um cliente que consome pouca energia, nós vamos montar um sistema solar menor. Se é um cliente que consome muita energia, automaticamente nós vamos montar um sistema maior, mais robusto. Então, como é que a gente define isso? Pelo consumo de cada cliente. Residências, vamos pensar assim, residências de alto padrão hoje, que gastam em torno aí de R$ 1.500, R$ 2.000 de energia por mês, uma usina dessa hoje, né, vamos pensar assim, vai gerar em torno aí de 50 a 70 mil reais. Uma grande vantagem que se tem hoje é que a maioria dos bancos do Brasil e financeiras e fintechs, empresas estrangeiras estão aportando dinheiro aqui no Brasil para financiar isso para os clientes. Então, vamos supor, um cliente que paga R$ 1.500 de energia, a gente instala o sistema solar na casa dele, ele para de pagar os R$ 1.500 de energia e vai pagar o investimento que ele fez. Ele não precisa de ter capital de giro, não precisa de tirar o dinheiro do bolso para montar a usina. A gente faz uma substituição. Né? Não precisa de descapitalizar de jeito nenhum. A gente faz uma substituição. Ele deixa de pagar a energia, a usina, a conta de energia da casa dele, que é uma conta infinita, e começa a pagar o investimento que ele fez. Assim que ele quitar o investimento dele, ele já não tem mais conta de energia. Ele vai pagar simplesmente a taxa mínima da Enel, que no caso é a nossa distribuidora, ou da distribuidora do local que ele tiver. Vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade, porque durante um tempo, até a gente havia conversado anteriormente, eu trabalhei em Piracanjuba como secretário de Indústria e Comércio. Né? Então, já se falava muito sobre energia fotovoltaica, né? Aproveitamento da energia solar, e uma das coisas que a gente comentava era a durabilidade da placa de energia solar. E eu lembro muito bem que a região de Goiás ela é muito favorecida, porque a incidência solar, né, a radioatividade dos raios, né, são menores do que talvez numa região do Nordeste. Então, a placa tem uma duração maior. Eu queria saber qual que seria o custo de manutenção desse sistema, quanto tempo que dura uma placa, porque apesar desse aporte, né, esse aporte ou financiamento que a pessoa vai fazer, ela vai ter um custo, né, futuro. O que seria isso? De quanto em quanto tempo? Uma boa pergunta, Luiz. Eu costumo falar o seguinte: a durabilidade de um painel solar ela é longa. Um painel solar hoje é preparado para durar no mínimo 25 anos. Então, a maioria das indústrias hoje que produz painel solar tem uma garantia de geração e durabilidade de geração de 25 anos e uma garantia entre 10 e 15 anos de estrutura do painel. Ou seja, uma garantia bem longa. Sendo bem instalado, sendo bem dimensionado, a gente fala em 35 anos de durabilidade. O principal gasto depois que você monta o sistema solar é a limpeza dele. O painel solar, como o próprio nome fala, ele tem que estar bem exposto ao sol. Então, com o tempo, se ele vai absorvendo ali, se vai caindo poeira, sujeira, folhas, isso vai fazendo com que ele gere menos energia, porque ele tem menos exposição ao sol. Então, igualzinho um carro, se o seu carro suja com mais frequência, você vai lavar ele com mais frequência. Se o seu carro suja com menos frequência, consequentemente você vai lavar ele com menos frequência. O painel solar, o sistema solar é a mesma coisa. E é uma manutenção muito barata. Hoje a gente fala assim, para uma cidade igual a Goiânia, em torno de 2 ou 3 limpezas por ano. Nossa. Nós fazemos, no caso da nossa empresa, da Work Solar, nós fazemos monitoramento para o cliente. Nós temos um sistema interno que monitora automaticamente todos os nossos clientes.
Todos. Então a gente sabe o que cada cliente está gerando. A gente sabe o que nós vendemos para ele em contrato e o que ele está gerando naquele momento. Se ele começa a perder geração, a gente vai contactar ele e falar, está precisando de uma limpeza. Se ele tem um corte de geração abrupto, vamos pensar assim, aí aconteceu alguma coisa, queimou alguma coisa, caiu um raio, desligou um fusível, e aí a gente também vai detectar. Acidentes, né, que podem acontecer, né? Exato. Cai um raio, mas é uma coisa talvez assim, pouco provável, né? Muito pouco provável. Mas acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. E uma boa coisa que eu lembrei aqui também de falar, painel solar não é atrativo para raio. Tem gente que pensa, não, eu não vou pôr porque eu tenho muito medo de cair um raio na minha casa. Não tem problema nenhum. Ele não é atrativo. Se o raio for cair lá, é porque já ia cair, não é por causa do painel solar. Ele não é condutor, né? Não é. Não. Ah, tá. Uhum. Isso é importante também, né? O pessoal saber disso. O sistema fotovoltaico hoje, ele é composto basicamente por dois principais produtos, que são os painéis solares e os inversores. O inversor é a máquina que inverte a energia solar em energia elétrica. E tem outros periféricos, né? Aí tem cabeamentos, tem disjuntores, tem DPS, estruturas, mas basicamente é isso, o resto são os periféricos. Bateria, né? Tem uma bateria que inclusive, eu não sei se eu estou falando besteira, me corrija. Na época também eu fiquei sabendo que as placas captam inclusive à noite. O calor, então, tem isso? Não, hoje hoje é preciso de sol. Está chegando tecnologias ainda que ela vai captar energia solar e vai aquecer. E aquele aquecimento vai gerar energia também, mas já não é solar. Ela já é gerada energia pelo aquecimento da placa, né? Mas essa tecnologia que ainda está a caminho ainda, que a gente não usa ainda. Hoje a gente precisa de sol para gerar energia. E vamos supor assim, desculpa te interromper. Você quer completar? Não posso. Completa, por favor, desculpa. Não, tudo bem. Outra coisa que você falou também, sobre Goiás ter uma geração de energia solar, e lá o Nordeste ter outra, por incidência, vamos pensar, a gente tem uma faixa no Brasil, que ela pega aqui do Centro-Oeste e vai até no Nordeste, que a gente chama que é a faixa número 1 para geração. E depois a gente tem o Norte, o Sul, que gera menos energia. São países com menos incidência solar, vamos pensar assim. Ter muito sol ou ter pouco sol não atrapalha a vida útil do sistema. Ele é preparado para estar no sol. Para aguentar. O que vai fazer a diferença de muito sol ou pouco sol é a geração. Se tiver muito sol, gera mais. Se tiver pouco sol, gera menos. Entendi. Agora, o importante é falar que o painel solar, ele não precisa de calor para gerar energia. Ele precisa de luz. Tem muita gente que fala, nossa, eu moro num lugar muito quente. Vai gerar muita energia aqui. Não é assim que funciona. Eu preciso morar num lugar que tem uma incidência solar maior e assim ele vai gerar mais energia. E vamos supor assim, uma semana de tempo nublado. Aqui em Goiás faz muito calor, né? Nós temos poucos períodos de chuva, na verdade, aqui em Goiânia, vamos dizer assim. E quando pega uma semana aí de uma frente fria que entra e que o tempo fica nublado? Legal essa pergunta. Eu costumo falar o seguinte, vamos pensar uma pessoa branca, você é uma pessoa da pele bem clara. Um dia nublado, se você ficar no sol o dia inteiro, você ainda vai ficar queimado. Queima mesmo. O que acontece? A geração de energia ela é menor, mas ela vai ter. Se uma pessoa da pele bem clara ficar no sol muito quente o dia inteiro, ela vai queimar muito mais. Então a mesma coisa é o painel solar. Mesmo um dia nublado, ele vai ter geração. É menor, mas ele vai ter geração. Um dia sem estar nublado, ele vai gerar mais. E uma coisa que é curioso, na nossa região aqui, Centro-Oeste, os períodos chuvosos geram mais energia que agora o período da seca. Por quê? O período chuvoso, os dias são maiores. Você pega final de ano, que é o nosso verão, o dia começa mais cedo e termina mais tarde. E ainda tem a chuva que vai lavar os painéis para a gente. Então, essa época é a época de maior geração. Agora, junho, julho,
esse período do meio do ano, que é o inverno, os dias são menores, 6h30, 6 horas da tarde já está de noite, 6h30 da manhã ainda está de noite. Então os dias são menores e tem um índice de poeira muito grande. É verdade. E aí faz todo sentido. E esse índice de poeira vai diminuir a geração. Faz todo sentido, faz todo sentido. E, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma energia fotovoltaica na minha casa e aí minha bateria está carregada, eu sei que isso também varia de acordo com o consumo e tudo, mas eu acredito que você tem uma média. Se eu desligo meus painéis, a minha bateria está lotada de energia. Quanto tempo de energia eu vou ter? Quantos dias? Você tem essa Sim, essa é uma pergunta muito legal que você fez. Existem 3 tipos de sistema fotovoltaico. Um tipo de sistema que é o mais usado, que 99% dos clientes instalam, ele não tem bateria. Ele se chama sistema on-grid, ele é ligado na rede elétrica, a bateria é a rede elétrica. Os painéis solares vão produzir energia. Naquele momento ali do dia, a gente vai ter o autoconsumo, eu já produzo e já consumo. Automaticamente. E o que sobra vai para a rede elétrica. Essa sobra que vai para a rede elétrica, ela é a minha bateria, ela vai ficar lá na rede para eu poder usar à noite. Interessante, ela vai e volta. Ela vai e volta. Ela vai como crédito de energia solar e depois eu tenho aquele tanto de quilowatt para usar à noite. Esse é o sistema mais usado, que ele se chama on-grid, não tem baterias. A gente tem um sistema híbrido, que ele é ligado à rede elétrica e tem baterias, que é no caso de clínicas hospitalares, que nunca pode ficar sem energia. Então, se acabar a energia da via pública, eu tenho energia aqui. Voltando um pouquinho, o sistema on-grid, se acabar a energia da via pública, acaba a energia da casa. Eu não tenho bateria para armazenar energia. Já o híbrido, eu tenho a bateria. Só que essa bateria no híbrido, a gente trabalha ela como se fosse um no-break, vamos pensar. Normalmente as pessoas não põem energia de todo o imóvel na bateria, porque o custo das baterias são muito altos ainda. Então, como você perguntou, qual o tempo dessa bateria? Vai depender do que está ligado nela. Se eu tiver muito equipamento elétrico ligado nela, ela vai ter uma descarga muito mais rápida. Ela vai descarregar muito mais rapidamente. Agora, se eu tenho poucos equipamentos, ela vai descarregar mais lentamente, igualzinho um no-break de computador. Entendi. Se você pôr um no-break só num computador, ele vai gastar mais tempo para acabar a bateria daquele no-break. Se eu ponho um no-break em 3, 4 computadores, automaticamente diminui. O sistema híbrido ele já é mais caro um pouco, porque ele tem um banco de baterias e ele tem um controlador de carga, para controlar o tanto de carga que vai ficar dentro daquelas baterias. E nós temos um terceiro sistema que é o off-grid, completamente desligado da rede elétrica. O cara que mora numa fazenda, mora num local que não tem rede elétrica, ele vai pôr esse sistema off-grid. Esse sistema off-grid, ele sim precisa de muitas baterias para poder armazenar totalmente a energia que vai ser usada quando não está gerando pelos painéis. Ou seja, tem que ter bateria para a energia da noite. Vamos supor que nós estivéssemos num lugar agora que não tivesse rede elétrica. Quer dizer, nós teríamos que ter bateria para armazenar toda a energia que a gente está usando agora. Entendeu? E se for um lugar que tem a rede elétrica, toda a energia que a gente está usando agora, ela está voltando de crédito, porque ela foi lá para a rede como crédito e agora está voltando de crédito para nós. E tem como você controlar isso? Fazer essa checagem de saber quanto que você está fornecendo para quanto que você vai pegar novamente? Sim. Não tem como falhar isso. Não, tem um sistema. A rede, ela tem um sistema. Direitinho. Quando a gente instala os equipamentos, tem um aplicativo que a gente monitora isso. O que foi levado para a rede elétrica e o que voltou de crédito. E o que nós geramos. Então, peraí, vamos pensar. Eu gerei 1000 kW e consumi durante aquele período, vamos pensar um mês, 500 kW. Eu levei para a rede elétrica 500 kW. Então, eu tenho um crédito de 500 kW com a distribuidora da minha região. Entendi. Se num determinado momento eu gastei mais energia do que eu produzi, eu vou pegar aquele crédito de volta. Aí é que surge a questão dos créditos, né, que a gente já havia falado Exatamente, mais cedo, anteriormente. Porque através desses créditos você pode mandar para outra residência. Para outras, exato. Você pode enviar os créditos para onde você quiser, desde que esteja na mesma distribuidora, no mesmo estado e no mesmo CPF ou CNPJ.
Eu não posso mandar um crédito do meu CPF para o seu, por exemplo. A conta de energia tem que estar no mesmo nome. E aquela história que a gente escuta de que a distribuidora de energia acaba que paga para você, ao invés de você pagar a conta, você recebe? Existe isso? Não. Não sei. É meio lenda. Hoje o que acontece é uma lenda. O que acontece hoje é o seguinte: você produz energia e que você não gastou vai ficar de crédito. Num determinado momento, se você precisar daquilo, você tem aquele crédito, mas ela não te paga aquela energia. E esse crédito não vence, por exemplo? Passou Vence. um mês... Uma boa zerou. pergunta também. Ele tem uma validade de 60 meses. Nossa, mas aí... Durante Eu tava pensando 60 que era de um mês meses pro você está com ele armazenado na distribuidora. Aham. Depois de 60 meses você começa a perder esse crédito. Vamos supor que eu produzi um crédito agora, daqui 60 meses, se eu não utilizei, eu vou perdê-lo. No próximo mês, se eu não utilizei de novo, eu vou perder o daquele outro mês. Então, mas eu sempre tenho 60 meses de crédito disponível na distribuidora. Isso é maravilhoso, né, rapaz? Nossa Senhora. Assim, parece até meio óbvio, né? A gente falar disso e de sustentabilidade. Mas eu queria que você falasse um pouco quais são as vantagens, né, sustentáveis de você ter um sistema. Então, isso é muito importante. Dentro da sua casa, sua empresa, suporta indústrias de grande porte. Sim. Né? Porque eu vejo um problema muito grande, principalmente em cidades no interior. Muitas indústrias deixam de ir para a cidade porque não tem energia suficiente na cidade para suportar aquela indústria. Então, infelizmente é uma realidade do Brasil. Né? Eu acredito que tem muitas regiões no Brasil inteiro, né? Não só em Goiás eu sei de muitas, né, que acontece isso, inclusive Piracanjuba é uma delas. Né? A gente vê esse problema acontecer. Já aconteceu esse problema comigo, eu sendo secretário dos comércios, querendo levar a indústria para a cidade e não tem esbarrava energia. nessa barreira de energia que não conseguia levar porque a cidade não conseguia suportar. Né? Ou acabava a luz da cidade inteira para sustentar a indústria, ou então... Não põe a indústria. Então acaba que fica essa complicado. é uma realidade muito grande do Brasil hoje. O que eu vou falar agora, talvez muita gente não saiba, hoje tem muitas indústrias no Brasil que produz sua energia com diesel. Tem geradores a diesel produzindo a sua energia, porque o governo não consegue... Não vou nem falar o governo, distribuidores, o sistema, né? Não consegue fornecer energia para aquela indústria. Então o cara quer montar uma indústria, quer empregar a gente, quer pagar impostos, mas não tem energia para ele fazer aquilo. Então ele tem que ir lá e montar um grupo gerador, montar um gerador potente que gere energia para ele e ele vai estar ali alimentando aquele gerador com diesel o tempo inteiro. E o diesel é um dos combustíveis fósseis mais poluentes que existem no mundo. Justamente. É onde a gente fala da energia solar hoje. Por que a energia solar hoje é a energia que mais cresce no mundo, não é no Brasil? Porque ela é barata, ela é muito barata, o payback dela é muito rápido. Hoje a gente está com um payback urbano, vamos pensar assim no grupo B, são residências, comércios de médio porte para pequeno porte de em torno de 35 a 40 meses. Ou seja, você vai fazer um investimento que você vai ajudar o planeta, que você está sendo sustentável e que você tem um retorno sem ter que trabalhar em cima daquele dinheiro com 35, 40 meses. É muito rápido o retorno. E ainda com a possibilidade de você financiar 100% daquele investimento. Agora, uma coisa que eu costumo falar no Brasil é o seguinte: todos nós brasileiros estamos muito preocupados com o meio ambiente. A gente está vendo isso aí na TV, nas notícias, nas redes sociais, que a gente precisa preocupar e nós estamos preocupados. Só que grande maioria de nós estamos preocupados, mas não agimos. A gente está só preocupado. Até estourar, né? O brasileiro tem essa maneira. Tem, A hora que estoura... Aí a gente vai correr atrás para resolver alguma coisa. Então você colocando energia solar, automaticamente, além de você cuidar da parte financeira sua, você está cuidando da sustentabilidade, você está sendo... você está ajudando a parte ecológica, a parte sustentável do país e do planeta. Porque, vamos pensar assim, o sol está aí. Você põe um painel solar em cima do seu telhado ou não, o sol está batendo em cima do seu telhado. Então, ou seja, você está colocando um sistema que não faz barulho, que não é poluente e que gera energia e pronto. Aí é uma situação.
E aí outra situação é você está deixando de comprar energia de fontes poluentes ou de fontes degradáveis. E aí é onde você ajuda muito. Existe hoje, inclusive, uma associação assim, por exemplo, eu vou construir um prédio, né? Então, existe uma associação que se preocupa muito com a questão de sustentabilidade. Então, para você ganhar esse selo sustentável, você tem que preencher uma série de requisitos, né? Então, assim, aproveitamento da incidência solar no prédio para que você gaste menos energia. Eles se preocupam muito com a questão sonora, poluição sonora, poluição de ondas eletromagnéticas. Então, tudo isso faz parte. Inclusive também a energia fotovoltaica. Então, pelo que a gente está conversando aí, a gente vê muitos prédios, né? Tem muitos prédios aqui em Goiânia. Nós estamos vivendo um momento muito, muito bom no mercado imobiliário, de modo geral, no Brasil inteiro. E existem muitos prédios, né, sendo construídos, sendo lançados. Então, pelo que você me falou, uma coisa que pode ser feita, por exemplo, uma empreiteira, ela tem um espaço, né, ou uma região no interior, ou uma área no interior, em que ela pode instalar uma usina de energia fotovoltaica e fornecer para esse prédio que seja na Ricardo Paranhos, por exemplo. Sim, exatamente. E Isso é fantástico. E tem várias maneiras de acontecer isso. Ela pode fornecer isso em forma de consórcio, ela pode fornecer isso em forma de... se todo esse prédio for de um único CPF, ela pode simplesmente enviar essa energia. Ela pode fornecer isso através de condomínio. Então, os condomínios... Ela pode, no caso, fazer tipo igual que se tem em alguns prédios, né? É uma taxa única de água ou de gás. Seria mais ou menos Pode isso? fazer isso Ficaria ou também... melhor? Ficaria mais barato? Com certeza. Sim, né? sim. Hoje a energia solar ela é muito mais barata que a energia convencional que a gente usa. Hidrelétrica ou termoelétrica. Então, assim, ela é muito barata. E o que é que faz a energia solar? Como eu disse agora há pouco, está nessa crescente muito grande. Porque o custo é barato e o custo não é do governo. O custo é do investidor, do quem quer pôr energia solar. O governo não tem que investir dinheiro nisso. Que é um pouco diferente das demais energias. Inclusive a eólica. A eólica ela é totalmente limpa também, mas os investimentos são muito pesados. Sim. Agora, a energia fotovoltaica, não. Eu tenho meu imóvel, eu vou ali no banco, o banco financia para mim, eu vou continuar pagando como se fosse a conta de energia por um período. Sim. Terminei de pagar aquilo ali, continuo com a minha taxa mínima e pronto. E a taxa mínima é mínima mesmo. Hoje, vamos pensar assim, para uma ligação monofásica, a taxa mínima tem em torno de R$40. E para uma ligação trifásica, que são imóveis que gastam mais de energia, a taxa mínima tem em torno de R$100, R$120. Nossa, é a diferença bem grande, né? Exato. Bem grande, enorme. E essa questão, por exemplo, da energia fotovoltaica, desses painéis, né? Você falou para mim que são 25 anos, né, que você tem que fazer uma manutenção. Essa troca desses painéis geraria um custo igual ao da instalação ou seria um custo menor? Então, daqui 25 anos, provavelmente, vamos pensar 30 anos, né? 35 anos, porque a garantia é 25, né? A gente vai ter um período pós. Daqui 25 anos, o que é mais adequado vai ser trocar. Tem já empresas que vão reciclar esse material para gerar novos painéis. E aí ele vai pegar painéis que provavelmente, ou até certamente, daqui 25 anos vão estar mais eficientes, vai ter, talvez gaste menos espaço. Mas assim, a gente vai saber que a gente vai ter economia aí de 20 a 21 anos de energia. Você vai pagar em 4 anos o seu sistema, depois você tem mais 20, 21 anos e tranquilo, usufruir né? E até disso porque eu acredito muito que daqui a 21, 24 anos, né? A tecnologia, com a velocidade das mudanças que nós estamos passando, vai estar muito diferente. Eu acho que você vai comprar talvez uma placa na esquina da sua casa, você vai lá, né, escolhe, então a durabilidade dela já vai ser por mais 50, já vai ficar para o seu neto. Exato, exato. E a energia solar também, Luiz, é importante falar que além dela ter toda essa parte sustentável do negócio, essa parte de economia, hoje ela é uma grande fonte geradora de renda.
Hoje são inúmeras pessoas no Brasil e no mundo que vivem com esse negócio. Nós mesmos da Work Solar estamos expandindo nossas franquias para o Brasil inteiro. Então, ou seja, estamos, além de trazer a parte sustentável e a parte econômica para os clientes, estamos gerando negócios, gerando renda para muitas pessoas no Brasil. Então você tem essa empresa, a Work Solar, na verdade, você tem a parte que você vai fornecer para a pessoa que é interessada em transformar o seu sistema elétrico em sistema fotovoltaico e ainda tem uma programação de franqueados que queiram vender. Exato, que queiram montar seu próprio negócio. Interessante. É porque o Work Solar, nós temos duas empresas. A Work Solar Franchising, que vende e atende franqueados no Brasil inteiro. Então a pessoa, às vezes nessa pandemia, ela quer montar um negócio diferente, ela saiu do emprego, está com dinheiro, fala, não, eu quero investir em alguma coisa. Ela tem a opção de montar uma franquia de energia solar, que são duas grandes vantagens. Uma, hoje a gente sabe que o índice de empresas que são franqueados tem a durabilidade muito maior do que empresas que abrem sem ser franquia e tem a possibilidade de fechar muito mais rápido, né? E outra grande coisa é trabalhar num segmento que está em expansão muito grande. A energia solar, cada dia você escuta falar mais dela e sempre bom, né? Sobre bem. Então hoje nós também trazemos essa opção para as pessoas. De ter um negócio de energia solar, ele vai receber todo o treinamento do nosso time, de back-office, vamos falar assim, né? Então ele vai aprender a montar o sistema, vai aprender a vender, vai aprender a parte administrativa do negócio, financeiro, jurídico. A gente dá todo o treinamento, a pessoa monta um negócio e a gente vai suportar aquele negócio, né? Vai estar acompanhando aquele negócio lá. Então essa é uma função nossa. A segunda função, como eu já falei, é ser sustentável, trazer mais sustentabilidade para o nosso planeta, que tem muita gente preocupada, mas não age, né? Vamos pensar assim. Exato. E é trazer economia para os nossos clientes. E, inclusive a gente vai vendo, né, o que está acontecendo aí no mundo, essa Goiás principalmente, né? Goiás não só Goiás, região sudeste, a gente vê muito isso, Rio de Janeiro, São Paulo. Todo ano, toda essa época do ano, aquela crise energética, cada vez mais apagões, né? Os reservatórios de água cada vez mais no seu limite, Exato. abaixo do que até pode. Abaixo do limite, né? Abaixo do limite, né? E ocasionando todos esses problemas. E a energia fotovoltaica, então, já é uma... É uma grande solução. É uma grande solução. Exatamente, né? Uma grande solução, porque... Como eu falei agora há pouco, a água hoje a gente tem que pensar que ela tem que ser para o consumo humano, não é? Para beber, tomar banho, bom, higiene e consumo humano, e para a planta. Hoje a gente não consegue produzir nada sem água. E não precisamos usar a água para energia mais. Nós temos outra fonte muito mais barata e muito mais limpa para produzir energia. E agricultura, né? Não é só, né? Exato. Plantas, no caso, eu acredito ser agricultura, mesmo, né? Nós precisamos de comer todo dia, né? Exato. Então, assim, nós precisamos ter água para agricultura, para gerar proteína para os animais, né? É uma fonte de vida, né? Justamente, sem água não tem vida, né? Sem água não tem vida, de forma alguma. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou nesses sistemas de franquias, né? E é sabido que a Work Solar, ela tem um sócio bem interessante, que no caso é a Work Show. E a Work Show, para quem não sabe, é uma empresa, não é, que agencia vários artistas, né? Dentre eles a Maiara e Maraísa, que até você me falou que é sócia. Então, a Maiara e Maraísa são moradoras do condomínio aqui, moram aqui na aldeia e são sócias da Work Solar. Então elas são muito empreendedoras, são muito dedicadas ao que fazem, gostam muito também dessa parte de sustentabilidade e são sócias e são nossas garotas propagandas hoje. Isso é bom até para o franqueado que está entrando, né? Porque você pega pessoas ligadas ao showbiz, né? Que tem uma legião de fãs, né? Que vai poder agregar, vai te ajudar a vender, talvez, não é? Com certeza. O produto. Uma grande vantagem nossa é o marketing nosso. Nosso marketing é muito pesado, E como nós temos a Work Show como sócia da Work Solar,
E a Workshow empresaria grandes artistas no Brasil, artistas renomados mesmo, como a Maiara Maraíza, Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça e muitos outros. Então nós temos, hoje nós estamos trabalhando muito com a Maiara Maraíza, que são nossas sócias, como eu falei, empreendedoras, e temos no futuro outros artistas que vão entrar também no grupo, como garotos propagandas ou garotos propagandas, e às vezes até mesmo como parte da sociedade. Já que a Workshow é sócia e esse grupo todo faz parte de um negócio. Todo interesse da Workshow fazer esse merchandising, mexer com esse marketing, né? Mesmo porque, como eu falei, a preocupação nossa não é só o ganhar dinheiro, é cuidar da sustentabilidade. Alguém precisa de avisar para o pessoal, para a população, que nós estamos chegando no limite. A gente precisa cuidar do negócio, entendeu? Exatamente. Precisamos cuidar do planeta. E que se utilize, né, dessas pessoas para Justamente poder atingir o maior número de pessoas possíveis. Exatamente, porque essas pessoas são muito influentes. Fantástico. E elas conseguem mostrar para a pessoa que nós precisamos ser cuidadosos com o nosso planeta e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro. Por que não, né? Por que não? Exatamente. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, questão de franquia, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já está se perguntando, que está nos assistindo nesse momento, é a questão de custos dessa franquia. Porque hoje a gente vê o quê? Nós vivemos um sistema bancário onde a taxa Selic ainda está muito baixa, a inflação está ganhando da poupança, né? Se você deixa seu dinheiro parado no banco, o termo que a gente usa é que o seu dinheiro está queimando, está pegando fogo, né? E vários negócios surgiram nesse período, né? Onde nós vivemos esse problema de saúde, a gente pode falar o nome, porque nós não conseguimos um alcance maior no YouTube, enfim, mas todo mundo sabe do que a gente está falando. Então surgiram vários negócios, né? Várias franquias, inclusive, apareceram, né? Vários startups, e sustentabilidade, para mim, sempre esteve em primeiro lugar e sempre tem que estar em primeiro lugar. Justo. Então a pessoa está com dinheiro parado no banco, né? Quer empreender. Quer empreender. O Brasil é um país altamente empreendedor. Justo. Tanto por necessidade quanto por oportunidade também. Exato. E essa é uma grande oportunidade. Então se a pessoa tem o dinheiro parado no banco, por que não fazer um investimento calcado em um grupo de marketing gigantesco, né? Onde você vai ter talvez pessoas para poder fazer esse marketing para você, network, né? Tudo que vem por trás, financeiro, jurídico. Justo. Então, uma coisa que é importante falar... Quanto custa essa franquia, meu amigo? O Thiago está doido para saber ali também. Para comprar uma franquia, Thiago? É isso aí. Comprar uma franquia, está aqui coçando. Aposto que ele está curioso para saber. Então, eu vou falar um pouquinho dessa parte de back-office da Work Solar. Nós temos a parte de frente, que são os artistas, que estão ali divulgando, sendo influenciadores da marca, né? Do nome do negócio. E na parte por trás do negócio, nós temos um time espetacular, que também são sócios. Nós somos uma empresa de muitos sócios, de vários sócios, e que estão cada um no seu departamento engajado para fazer o negócio funcionar. Nós temos no nosso time o departamento de frente, que é o marketing, e no nosso back-office nós temos um time de jurídico muito bom, que cuida de toda a parte de contratos, de assessoria jurídica, tanto nosso quanto dos franqueados. Nós temos a parte de financeira, a parte de financiamento financeira muito boa. Estou falando aqui de pessoas que são formadas, pós-graduadas, mestrados naquela área, trabalhando ali, tomando conta de uma coisa que realmente sabe o que está fazendo. Se a gente pegar o nosso departamento de expansão, é uma pessoa que fez graduação, pós-graduação e mestrado nessa área. A gente pega o nosso departamento jurídico, a mesma coisa. Nosso departamento de back-office mesmo ali, né? De financeiro, administrativo, também. Então hoje nós estamos, vamos pensar assim, com uma base muito boa para atender os franqueados. E uma coisa que é muito interessante, que é a grande pergunta, qual o custo de montar uma franquia? Hoje a nossa taxa de franquia está em torno, é R$20 mil. Ela vai ter um ajuste lá para outubro ou novembro,
mas hoje ela é R$20.000, é uma taxa muito barata. Se a gente for pensar pela Associação de Franquias do Brasil, a gente está enquadrado como micro franquia, ou seja, franquias de pequeno custo para investimento. E para você montar toda a sua estrutura, todo o seu negócio, a loja, o escritório, fachada, equipamento elétrico, equipamentos, móveis, imobiliário, você vai gastar em torno de R$80.000, que é uma taxa boa, muito barata. Barato. Exato. Franquia é muito barato. É barato, é uma coisa que temos oportunidade para muitas pessoas. E o payback é muito rápido. A gente tem um payback aí de até 12 meses. Ou seja, você investe esse dinheiro, em média, se você for uma pessoa que realmente trabalhar no negócio, né? Sim, claro. Com até 12 meses você põe seu dinheiro no bolso. Com todo o gasto de escritório, de Tudo, funcionário, exato. já está tudo... Tudo embutido, você ainda pega aquele lucro de volta em até 12 meses. E outra coisa que é bom falar, outra vantagem, é que nós temos muitos bancos parceiros que financiam o franqueado. Às vezes ele não tem aquele valor ainda, nós temos parceiros que financiam ele para montar o negócio. Nossa, isso é fantástico, né? E a franquia, ela funciona como? Por região? Qual o número mínimo de habitantes que você exige numa cidade? Eu imagino que vocês estejam já atuando no Brasil todo. Sim, seria isso. Exato. Então, nós já estamos em todas as regiões do Brasil, porém ainda temos muito espaço para vir franqueados. E a gente define cada área pela população, pela renda per capita e pela distância. Então a gente faz um trabalho com essas três variáveis e assim cria cada área onde vai ter uma franquia no Brasil. De forma que a gente trabalha assim, para um franqueado sempre ajudar o outro. Não atrapalhar, não tirar mercado, mas ajudar com força, com marketing, com também vi uma franquia dessa em outro lugar. Então a gente trabalha sempre para somar o negócio, né? Isso é maravilhoso, né? E a questão mesmo assim, voltando um pouquinho, saindo um pouco da franquia, voltando para energia solar mesmo. Eu imagino que ela valoriza o imóvel, né? Depois que muito, com certeza. Vamos pensar assim, você vai comprar um imóvel, você prefere comprar um imóvel que não tem conta de energia ou um imóvel que tem conta de energia? Então, a valorização do imóvel é surpreendente. Hoje nós temos alguns parceiros que são construtores, que eles já fazem a casa, a gente já põe energia solar e ele já vende pronto. Entendi. Ele já financia o imóvel pronto já. Entendi. Porque a facilidade dele vender um imóvel hoje com energia solar é muito maior. Por conta do custo mensal daquele imóvel e por conta da valorização que ele tem. Entendi. Existe algum programa do governo de incentivo? A gente estava falando um pouquinho disso, aí você falou, eu lembro que você não precisa depender do governo, você pode fazer isso de forma particular. Mas existe algum programa de incentivo do governo hoje? Então, o governo sim, o governo atuante... Desculpa, mas assim, eu acredito que seja de total interesse do governo em estar fazendo isso, até por conta daquela questão que eu te falei das indústrias, né? Você precisa da energia que você está produzindo para fornecer para aumento de emprego, não é? Ou até também para melhor aproveitamento da água, né? Para produção de ração, para consumo humano, para, enfim, né? Plantações, agricultura, no modo geral. Existe? O governo Sim, o governo já tem algumas linhas de crédito para isso. Já tem linhas de crédito voltadas especificamente para energia solar. E ele também está trabalhando as leis, porque a energia solar hoje está muito normativa ainda, né? Porque ela é muito nova, né? Então está trabalhando leis para a gente ter segurança de que vai ser um bom negócio, tanto para quem está na área quanto para o usuário da energia solar. Entendi. E isso não é uma realidade só do governo nacional, não é do governo brasileiro, é uma realidade dos governos mundiais. Porque, porque, como eu falei, não é só uma questão financeira o negócio. O negócio é uma questão sustentável, é uma questão ecológica, não é? Nós temos que pensar na nossa sustentabilidade, nós temos que estar aqui pensando, nos sustentando para o futuro, vamos pensar. Sim. E não podemos pensar só em destruir tudo, temos que cuidar. Claro, tem que cuidar. É primordial. Exato. Né? Primordial. A pessoa que contratar, por exemplo, um sistema, isso aí vale até para o franqueado, né? O franqueado ele tem que saber disso para poder viabilizar. Ver se é viável, eu já vi que é.
O Tiagão já vai sair daqui com uma franquia. Uma franquia, tenho certeza disso. Mas assim, por exemplo, a pessoa solicitou uma mudança de fornecimento, né? Vai sair do convencional, vai passar para o fotovoltaico. Isso demora essa instalação? O que então, já foi mais demorado. De instalação? Tem painéis já pronto? A pessoa tem que esperar um pouco de chegar? Como é que é isso? Como é que está funcionando então, no momento? Já foi mais demorado. Por dois motivos. Pela essa transição de legislação. Né? Nós, principalmente em Goiás, passamos por um momento crítico. Que foi essa transição de legislação, quem pode, quem não pode, por que agora nós podemos ter painel solar, por que no passado não era viável e por que hoje é viável, o que mudou nas leis para isso acontecer. Então tivemos essa transição e as distribuidoras de energia, que é quem homologam isso, estavam perdidas em relação a isso. E particularmente falando do nosso estado, nós já tivemos uma transição de empresa, né? Nós tínhamos a Celg, passamos para a Enel e ali foi uma transição de pessoas que trabalhavam, saíram entraram outras e aquilo ali atrasou muito essa parte de homologação. Hoje está rápido, hoje a gente consegue fazer a homologação em média aí com 30 dias, 60 dias. E a instalação depois também, da homologação? Todo o processo. Já 30 dias entrega já não, ligado. vamos pensar assim, instalado, funcionando, vamos pensar aí em torno de 60 a 80 dias funcionando. Só que hoje nós temos financiamentos, parceiros nossos, bancos, financeiras, fintechs, parceiras nossas, que dão até 6 meses de carência para o cliente começar a pagar. Então, ou seja, ele vai montar o sistema solar. Fica 6 meses vamos pensar aí que 3 meses ele vai estar pagando conta de energia quando a gente está montando tudo. Entendi. Depois já tem mais 3 meses sem pagar nada para depois começar a pagar o financiamento solar dele. Fantástico. E essa questão, existem outras empresas, obviamente, né, que mexem com energia fotovoltaica. E eu queria saber qual que seria o diferencial da Works Solar em relação. Então, uma boa pergunta é essa. Nós temos alguns diferenciais em relação à concorrência. Preocupamos muito com o cliente. Temos um departamento de engenharia fortíssimo para a gente sempre estar trabalhando à frente da concorrência, vamos pensar assim. Um dos grandes diferenciais nossos é que nós monitoramos todos os nossos usinas que a gente instala. Nós temos um sistema que monitora isso para a gente ter certeza de que está tudo funcionando para os nossos clientes. A gente não simplesmente instala, porque normalmente hoje como é que funciona? A pessoa instala o sistema fotovoltaico na casa do cliente, instala o aplicativo no celular do cliente e o cliente vai monitorar a usina dele. Além da gente fazer isso, nós também monitoramos os clientes. Esse é um diferencial nosso. Outro diferencial que esse seria um diferencial nosso do pós-venda, né? A gente cuidar do cliente a partir do sistema funcionando, que eu acho que é o mais importante, é dar um pós-venda de respeito e oferecer para o cliente mais do que ele esperava, vamos pensar assim. Esse é um diferencial de pós-venda. O outro diferencial é o nosso departamento de engenharia, que eu falei agora há pouco. Temos um departamento de engenharia rápido, então, assim, e uma estrutura interna muito boa. A partir do momento que a gente fecha um contrato com um cliente, esse contrato entrou dentro do nosso escritório, ele anda em vários departamentos diferentes. Ele já vai para o jurídico, ele já vai para o departamento de engenharia, ele já vai para o departamento de logística para entregar o material e assim ele começa a andar. Para a gente ter rapidez com o cliente. Então, assim, nossos projetos hoje da Works Solar, eu vou falar que está em torno de 40 a 80 dias para ficar pronto. Totalmente pronto. Nossa. Você falou uma coisa que eu gostei. De repente eu estou aqui sentado numa mesa de um bar com meus amigos, eu pego meu celular, vejo o que a minha usina está produzindo. Exatamente. Exatamente. Você tem um aplicativo que você vê em tempo real tudo que está acontecendo na sua usina. O que aconteceu hoje, o que aconteceu mês passado, o que aconteceu durante a semana, mesmo dia, um ano atrás. Então você tem totalmente... Você controla qual a época que você vai gerar mais energia, exatamente. Qual a época do ano você gera menos. Essa época para nós aqui no Centro-Oeste é uma época que gera um pouco menos de energia, porque os dias são menores e são mais empoeirados. Sim. Só que automaticamente nós consumimos também menos energia. Já é mais frio, não tem ar-condicionado ligado. É verdade. Os banhos são mais rápidos um pouco porque o clima está mais frio. Está mais frio, né? E se de alguma forma você tem esse sistema, né? On-grid que você falou. Exato. E aí ele vem a falhar
de alguma forma, por algum motivo, né, a energia da Enel forneceria automaticamente. Automaticamente. Então, uma segurança que nunca mais vai faltar energia na minha casa. Seria mais ou menos isso? Se for o sistema on-grid, se acabar a energia da rede pública, você também fica sem energia em casa. Você precisaria ter baterias para não ficar sem. Por quê? Por uma questão de segurança. Isso é importante saber também. Por uma questão de segurança, como minha usina solar está ligada na rede elétrica, para compensar crédito e enviar crédito, o que acontece? Se acabar a energia da rede pública, automaticamente a minha tem que ser desligada, porque eu não posso continuar mandando energia para a rede pública. Tá certo. Porque se quando for dar manutenção na rede pública e eu estiver injetando energia, vai dar choque em quem está dando manutenção. Uma das situações muito grandes é a segurança. Acabou lá, acaba tudo. Meu sistema desliga automaticamente. Entendi. Se eu quiser ter energia, aí eu tenho que ter baterias. Aí seria o híbrido ou o off-grid. O híbrido eu penso que é muito bom para pessoas que têm indústrias de armazenamento de alimentos, né? A gente vê muito acontecer falta de luz em um período igual a esse. A pessoa vai, perde uma produção, perde tudo. Então, e outra coisa que entra no lugar do gerador, né? Exatamente, é o que eu ia falar agora. O gerador também trabalha muito bem com o sistema solar. Acabou a energia, os geradores podem ser acionados automaticamente. Ele é acionado automaticamente. Sim. Então, e continua gerando energia. Então, o híbrido ele pode ser feito com geradores, ele pode ser feito com baterias, não é? E continua. O importante daquela situação, para muitos clientes nossos, é não ficar sem energia em momento nenhum. E a cada vez mais que pessoas forem fazendo parte desse sistema fotovoltaico, menor eu acredito que vai ser a falta de energia. Com certeza, né? Exatamente. Menos porque energia vai faltar, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Uma boa fala foi essa sua agora também, porque é o seguinte, a nossa energia ela vem de longe, não é? Vamos supor, a energia nossa que está sendo produzida lá na divisa de Goiás com Pará, por exemplo. Então aquela energia vem de lá, vai passando por uma linha de transmissão, depois chega aqui em Goiânia, vai ser por uma linha de distribuição, depois chega na gente aqui. Ou seja, ela vai ser produzida num lugar, transmitida por outra empresa, vamos pensar, distribuída por outro e usada por outro. Quando a gente põe um sistema fotovoltaico, eu corto toda essa linha. Eu produzo aqui, gero aqui e consumo aqui. Então, se acontecer qualquer problema lá para trás, eu estou eliminado disso. E a partir do momento que a gente começa a gerar mais energia solar, vamos supor que nessa região de Goiânia aqui, a gente tem muito sistema solar fotovoltaico instalado. Eu começo a não precisar de trazer muita energia de fora. E começa a não precisar ter que sobrecarregar outras subestações elétricas para trazer energia para cá. E isso vai melhorando tanto a eficiência quanto a estabilidade da energia. Lugares onde tem muita energia solar fotovoltaica instalada, a instabilidade é menor, a energia é mais estável. Com certeza. E eu queria também até passar um bônus para os futuros franqueados, né, que nós havíamos conversado ali. Parece que vai ter uma live. Legal, vai entrar verdade. Que vai... Então, nós vamos ter uma live dia 21 de agosto. É uma live com a Maiara e Maraísa, uma live muito animada, elas são muito animadas, né? Sim. É uma live muito animada, muita música, muita brincadeira. E pensando em sustentabilidade, pensando em economia e pensando em gerar empregos para quem quiser comprar uma franquia. Onde ainda não tem, né? Porque as franquias são exclusividades. Sim. Então, onde ainda não tem franquia, a opção de alguém ir lá e comprar e montar seu próprio negócio. Então, a live ela vai falar muito sobre isso. Vai falar sobre sustentabilidade, não só de energia, mas mobilidade, os carros elétricos, que a próxima chegada no Brasil muito pesada vai ser os carros elétricos. Motos elétricas, então nós vamos ter um pouco sobre esse tema também lá, sobre energia solar, sobre preservação do meio ambiente. Nós vamos falar sobre tudo isso na live, conscientizando a população, trazendo a possibilidade de alguém montar seu próprio negócio e muita música, muita animação. E inclusive você tocou num ponto interessante, a questão de moto, né? Que as motos elétricas têm uma empresa,
se eu não me engano, é da Índia, que está produzindo moto elétrica que não dá para quem quer. Exato. Tudo que produz, o pessoal já consome, já parece que já está na terceira edição dessa motinha aí, e não dá para quem quer. Né? Então, hoje a Índia e a China estão produzindo uma grande escala de motos elétricas, que são motos de baixas cilindradas, mas é para grande escala mesmo, para países de terceiro mundo, ou vamos pensar, países em desenvolvimento igual o Brasil, né? Nem terceiro mundo. Vamos pensar no caso de Brasil, tem muito entregador, muito motoboy, muita coisa. Esse pessoal vai poder usar uma moto elétrica com não poluente, né? Ela não vai poluir, ele não vai gastar dinheiro com combustível e vai carregar ela na energia, consequentemente, ela produz pelo sol, não gasta dinheiro para pagar energia, e aí vira uma bola de sustentabilidade e de economia. E uma coisa vai ligando a outra, né? Exato. Exatamente. E você pode ter a sua usina já com um sistema que vai carregar o seu carro elétrico ou a sua moto. Isso tem como ser feito, né? Tem como, com certeza. O Brasil, índice de energia. O Brasil ele vai começar a chegar muito agora os carros elétricos. Eu tive recentemente nos Estados Unidos e lá já é muito, lá você vê muito carro elétrico na rua. Como a gente vê carro popular aqui no Brasil na rua, a gente vê carro elétrico lá na rua. É muito. Olha que interessante. E aí o que acontece? A maioria das pessoas já montam um sistema fotovoltaico, chega em casa de noite, liga o carro na tomada e não está pagando nada para carregar o carro. É aquela coisa, né? A gente conversando aqui, você vê que não tem como fugir. Né? Não Eu tem. acho que é um grande negócio para quem for colocar a energia fotovoltaica na sua casa. Um grande negócio surgindo através de franquias da Work Solar, que eu acredito que com certeza, depois eu já gostava do assunto, depois dessa conversa nossa que me esclareceu muita coisa. As minhas dúvidas e as dúvidas também de quem nos está assistindo nesse momento. E eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui, Telhéria, e que você fizesse suas considerações finais para a gente poder terminar essa nossa conversa. Dá até vontade de falar mais, né? Parar, Então, Luiz, eu quero também te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, muito pela oportunidade de poder falar desses 3 assuntos, que é sustentabilidade, que é empreendedorismo e que é ter um lucro, né, e economia. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é fantástico, de passar isso para os condôminos e passar isso para uma classe que é influenciadora das demais classes. Então essa classe que está nos vendo, ela tem o poder de influenciar as demais e pôr na cabeça de muita gente no Brasil, vamos pensar assim, a importância da sustentabilidade. A importância do ecossistema, a importância de fazer o negócio funcionar, vamos pensar. Na verdade, é uma cadeia produtiva grande. Porque a gente está falando sobre energia solar, aí de repente a gente já está conversando sobre carros elétricos que vão ser abastecidos por essa energia e menos poluente na rua né, menos combustível fóssil. Pensa-se daqui 10 anos... bola, aí vai sobrar mais água, recursos hídricos, então assim... E tudo ajudando a parte sustentável do negócio. Vamos pensar daqui 10 anos a gente ter 10% da nossa frota elétrica. O que a gente vai economizar de combustível, consequentemente vai diminuir o preço do combustível e o que a gente vai ajudar a não poluir o planeta. Pois é. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, a energia solar ela veio para agregar com muitas outras tecnologias e não só para a questão econômica, mas a questão sustentável mesmo. Isso é maravilhoso, né? Então, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. Telhéria, Work Solar, que nos patrocina também ao Aldeia Podcast. Muito obrigado por você ter assistido. Aqui quem fala é Luiz Loja, o seu corretor de imóveis. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado a todos. É isso aí, Luiz. Obrigado.